Então, olá, estamos mais uma vez aqui pelo projeto educovid.org. Eu, Tatiana e Amanda, hoje com a presença da Mari Regina, uma pessoa que para mim é muito especial, que além de uma grande amiga, ela é uma teórica muito importante da área de educação transformadora. A tese dela deu embasamento para o desenvolvimento do curso de pós-graduação Educação Transformadora em Curitiba, que ela vai contar para a gente um pouquinho hoje nessa perspectiva. Então, Mari, muito obrigada por aceitar nosso convite. Estou realmente muito feliz de ter você aqui e aprender um pouco mais sobre a sua perspectiva de educação. Então, se você puder começar contando um pouquinho o que você entende por educação e qual seria principalmente o papel do professor na sua perspectiva. Obrigada, Mari. Então, eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui com vocês, participando desse projeto que eu achei incrível, né? Super relevante para esse atual momento, né? Que é um momento histórico que a gente está vivendo em muitos âmbitos, né? Em muitos sistemas da sociedade, e um destes é, sem dúvida, o sistema educacional, né? Então, eu agradeço a oportunidade e parabenizo pelo projeto lindo, né, que vocês estão tocando nesse momento. Bem, a minha perspectiva de educação, né, como a Tati falou, ela está registrada em uma tese de doutorado, que aborda a questão da educação transformadora, que é o adjetivo com transformadora transdisciplinar, né, com foco em formação de professores, né, professores do ensino superior, que é de onde vem, né, a minha carreira, bem focada sempre no ensino superior há mais de 20 anos. Né? Mas muitas das reflexões trazidas né, nessa perspectiva, claro que elas são estruturantes, né? Então, elas podem ser adaptadas e podem servir, né, para qualquer nível de ensino. E para falar, né, disso, eu que sou uma aprendente visual, senti a necessidade de trazer para vocês algumas imagens, né? Eu não vou trazer imagens o tempo todo, mas para essa primeira parte eu achei que seria importante e eu vou compartilhar com vocês, então. Certinho para vocês, tela inteira? Certinho. Bem, então, como eu havia comentado, a perspectiva de educação que eu procuro trabalhar, né, e também estudar e escrever sobre isso, é a que a gente chama de transformadora transdisciplinar. Né? Talvez para alguns pareça que isso é redundante, mas existem muitas concepções de educação transformadora. Né? E aqui a gente traz algumas especificidades, né, que vêm, né, a contribuição dos estudos sobre transdisciplinariedade. E essa perspectiva ela vem de uma leitura que a gente faz de mundo, do contexto atual, né, em que nós percebemos, é nítido, né, para todos, que a gente está numa grande crise já há algumas décadas e que a vida humana e a vida na Terra ela está ameaçada. E a gente vem de uma cultura também egocêntrica, né, piramidal, e que coloca o homem, né, no antropocentrismo, né, acima de todos os demais seres. E a gente está percebendo, né, que tem muito colapso acontecendo a todo tempo, né, com essa base, com essa visão de mundo egocêntrica. E a gente percebe, né, que uma nova conformação do sistema social e da relação do homem com o mundo, com a natureza, ela precisa surgir. Né? E que a gente vem chamando isso de ecocentrismo. Então, a vida como se... Não o eco, às vezes, vem para nós como só a natureza, mas aquele não é só a natureza, aquele é a vida. Né? E esses diversos seres que compõem a vida coabitando e interagindo. E aí a gente ouve muito ainda falar da questão da importância da sustentabilidade, né, dos aspectos de nós equilibrarmos os aspectos econômicos com os aspectos sociais,
com os aspectos ambientais. Só que os teóricos, né, um pouco mais adiantados já vêm nos trazendo que só sustentar não é mais suficiente. A gente vai ter que trabalhar agora numa cultura de regeneração, porque nós abusamos tanto que não dá mais para sustentar. A gente tem que regenerar o que está aí, para que a gente consiga, né, ter mais um fôlego e nós, enquanto comunidade terrena, de seres muitos, né, não só os humanos, possamos continuar existindo, pelo menos por mais um tempo, né? E aí, onde vem, né, essa questão básica da educação transformadora? Então, na nossa concepção, né, na concepção que a gente defende, ela vem com a base da aprendizagem transformadora, né? Então, essa educação, ela é transformadora, porque a aprendizagem que a gente propõe fazer é uma aprendizagem transformadora. Mas o que é essa aprendizagem transformadora, né, nessa perspectiva? Então, quando eu trouxe a imagem anterior aqui para vocês, eu trouxe a imagem do ego e do eco, né? E a gente acredita que todos os sintomas que a gente vê, né, no sistema social, né, os problemas que a gente vê, eles são só a ponta de um iceberg, que é aquilo que é mais visível, mais concreto. E a gente vem trabalhando muito em ficar remendando, né? Ficar remendando esse sistema aqui e ali, né? E tentando propor reformas, mas não é a reforma agora. A gente precisa transformar. E aí a gente percebe que essa transformação, ela patina muito, né? E ela está, assim, lá plantada, a raiz dela, né, como a gente vê a raiz do iceberg, que é a parte mais profunda e mais densa, nas nossas crenças e nos nossos valores. Então, não é algo concreto, não é algo visível, é algo super intangível, né, subjetivo. E quando a gente está em sociedade, né, tem a intersubjetividade ainda. Bom, e aí a gente percebe que numa sociedade egocêntrica, alguns valores, né, que a gente chama que vem dos princípios cartesianos, eles trazem essa lógica, né, de cisão, de fragmentação, de individualismo, né, de um olhar mais mecânico para as coisas, de um imediatismo, né, as coisas para agora, a gente não consegue pensar lá adiante, nas gerações futuras, né? E aí a gente vê isso se conformando, né? E se formando em práticas de ensino e concepções de conhecimento, né? Que a gente vê, né, sendo organizado na forma disciplinar. É um reflexo de valores de percepção de mundo que está por trás e que se manifesta na escola dessa forma, né? E naquilo que a gente chama de escola tradicional. Aí, a aprendizagem transformadora, ela vem no sentido assim, né? Queremos propor um mundo sustentável, né? Para ele se tornar sustentável, agora a gente chega ao ponto de ter que regenerá-lo. Então, a gente precisa de uma concepção de valores de base que nos oriente, que venham no sentido de favorecer a vida, né? Então, a gente, teoricamente, vai beber, né, lá no pensamento complexo, né, na teoria da complexidade, nos valores que trazem para nós, que estão ligados nessa visão de totalidade, né, de unicidade, de interdependência, de complementariedade, da importância dos diversos saberes, não só os saberes científicos, né? Essa questão da importância daí nesse ponto da tolerância à diversidade, né? A necessidade de cooperação, né? Sempre lembrando que o olhar transdisciplinar, ele não lega a lógica cartesiana, ele traz ela junto, porque é complementar. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra, então são as duas, mas a gente precisa agregar, né, esses valores para que a gente consiga chegar, né, em novas práticas e novas concepções de tratar isso em termos de conhecimento, né, e em termos de estrutura dos sistemas educacionais, dos modelos de escola, né, que a gente vê que vem surgindo, né, bastante esse mote de esperança,
as escolas inovadoras, né? Em todos os lugares do mundo, os inconformados começam a se juntar, né? E propor alternativas diferentes. E a gente acredita que a abordagem transdisciplinar, então, é uma abordagem, uma perspectiva educacional que daria conta, né, de trabalhar com essa concepção de valores voltados para o ecocentrismo. E dentro dessa perspectiva, as propostas formativas, elas, em termos de currículo também, elas precisam ser repensadas. Então, aquela coisa, né, do cabeção, de pensar só o intelecto, só o cognitivo, né, só, não é mais suficiente. Então, essa perspectiva do pensar se mantém, claro, mas do sentir, né, de trazer a questão do humano. E a questão de desenvolver habilidades para ir, né, ter a vontade, ter o querer, fazer a ação para transformar esse mundo também. Né? Que a gente pode chamar mais teoricamente de aspectos epistemológicos, ontológicos e metodológicos. E aí, nessa concepção, a visão de ser humano também, né, não é só mais o cabeção, o intelectual, né, o depositório, né, de conteúdos, mas é um ser multidimensional. Né? Então, ele tem um corpo que interfere no aprendizado dele, ele é um ser emocional, ele é um ser de relações, o ambiente onde ele está inserido tem uma interferência também no processo de desenvolvimento desse indivíduo. E aqui, nessa abordagem transdisciplinar, a gente considera também os aspectos espirituais, que são diferentes, né? Que é algo diferente de religião. Né? Daqui a pouco eu vou trazer mais uma imagem que retrata um pouco melhor isso. E aí, além dessa visão multidimensional do indivíduo, tem a dimensão multirrelacional. Então, essas relações, né? Eu tenho relação comigo, esse indivíduo que é multidimensional tem essas relações intrapessoais, né? Dele com ele mesmo, tem as relações com as pessoas mais próximas, né, que são as relações interpessoais, tem a relação dele com o mundo, com a natureza, e tem a relação com esse transcendente, né? E a gente pode ver essa relação, inclusive na escola, né? A escola é um ambiente multirrelacional, né? O indivíduo, a família, a comunidade, a terra. Então, tudo isso está interligado. Né? Então, a concepção de pano de fundo, de visão sistêmica, né? Dessa totalidade, dessa integração entre vários elementos, né? Das realidades, ela é muito presente nessa concepção. E aí traz essa concepção do transpessoal, percebendo como nós somos interconectados, como nós somos interdependentes, né? Como todo o sistema da comunidade planetária é um grande ser, né? Vivo e interagindo, né? E nos diversos tipos de seres, né? E como a natureza nos ensina essa propriedade da harmonia, né? E aí a questão dos professores, né? Nesse ponto, eu acredito que o papel de um professor, né, que está dentro dessa perspectiva, né, transdisciplinar, transformadora, é alguém que vai ter que trabalhar muito com aquilo que está na raiz, né? Com a terra, né, aonde essas raízes se alimentam, né? Então, o âmago, né, desse ser mesmo, né? E essa propriedade do autoconhecimento. Então, a importância do autoconhecimento nesse contexto, né, da busca do equilíbrio emocional e do autocuidado para além do desenvolvimento intelectual é algo assim crucial nesse momento, né, para a gente falar do papel do professor nesse sentido. Né? Então, a gente está falando, quando a gente fala de ecocentrismo, de uma ampliação de consciência, né? E essa ampliação de consciência, ela precisa chegar no professor. Né? E aquele professor, além de ele ser aquele mediador que ele precisa, né? Já muitas teorias trazem isso, ele precisa trazer essa dimensão não só do mediador do conhecimento, mas do mediador da sabedoria, da imaginação. A gente está num tempo que a gente precisa de sabedoria, de imaginação, né? A gente precisa de visão ampla das coisas. E isso precisa estar além do discurso dele, né? Isso precisa estar corporificado nele.
E a gente sabe que quando está corporificado, a gente vai irradiando, a gente irradia no currículo oculto, na forma com que a gente se comunica com os alunos, na forma com que a gente se relaciona, na forma com que a gente relaciona os conteúdos, né, com a vida. Então, eu diria que é um processo de muita transformação interior, né? Então, aquela coisa que Gandhi trazia, né? Seja você a mudança que você quer ser no mundo. E nós, professores, a gente tem muitos seres, né, que nos acompanham. E a gente sabe que a gente inspira. Né? Então, eu sei que é pesado, talvez, trazer isso, por um lado, mas depende da perspectiva que a gente olha, né? Talvez alguém diga assim, nossa, a gente já tem que trazer tanta coisa, e ainda mais isso agora. Mas isso pode ser muito libertador, né? Porque isso pode ser a fonte que nos dá força para seguir adiante, né? Diante desse mundo totalmente volátil, incerto, né? Super mutante, a gente precisa dessa, né? Dessa inteireza, né? Desse aspecto que é interior. Até por isso no slide eu trago essa imagem, né? Do poder de dentro, da questão da interioridade, né? Desse cultivo da casa interna. É desafiador, mas é o que pode nos sustentar, né? Nesses muitos momentos de crise que o mundo vem nos trazendo, né? De incertezas. Então, sobre esse primeiro ponto, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada, Mari. Acho que foi bem didático. Eu acho que é muito interessante pensar, né, que a gente vê muitos conceitos, né, veicula-se muitas coisas na internet e que de uma maneira você consegue costurar tudo isso em uma perspectiva acadêmica, conceitual, com embasamento teórico, né? Então eu acho que é uma grande contribuição nesse sentido, né, para pensarmos qual é o papel desse educador e ter esses fundamentos, né, de uma educação transformadora. E você falou muito das relações, né? O tempo todo você falava dessa relação com o outro, com si mesmo, e eu acho que nesse momento de isolamento isso pode ser um grande desafio, né? Então, se você puder trazer um pouquinho quais são os desafios e oportunidades que você vê nesse momento que a gente está vivendo, durante essa pandemia, como a gente pode refletir sobre a educação neste momento. Eu acho que, assim, a coisa que mais me preocupa nesse momento, né? A Tati sabe que eu venho de uma trajetória bem voltada à área social também, né? Educação para a solidariedade e trabalho, né, numa organização sem fins lucrativos voltada à educação. E a gente está sempre muito em contato com os contextos em situação de vulnerabilidade, né? Os contextos mais empobrecidos. Então, o que mais para mim toca nesse momento e que eu acho que é um grande desafio nós, enquanto cidadãos, na nossa sociedade, de uma forma geral no mundo, né, mas no Brasil, nesse contexto agora que a gente está vivendo, é a questão do acesso a uma educação de qualidade. Né? Então, a gente percebe, assim, que, mais uma vez, né, acho que a gente corre o risco desse abismo, né, entre os pobres e os ricos, né, se tornar maior. Então, a gente percebe isso agora como as aulas estão acontecendo, né, para quem está nas escolas públicas ou para quem tem um poder aquisitivo e acesso à tecnologia e os que não têm. Né? E isso não é só para o estudante, isso é para os professores também. Né? Muitos professores que não têm acesso à internet, né, ao contexto das famílias e o próprio contexto das escolas. Então, esse, para mim, é um grande desafio. Né? Como é que a gente pode minimizar, né, esse abismo que está se mostrando grande, né? Principalmente agora. E outra questão é assim, que mesmo que a gente tenha acesso à tecnologia, o desafio é assim, é quanto nós, professores, estamos preparados para trabalhar de forma remota, quando a gente consegue trabalhar, né? Os que conseguem trabalhar. Então, assim, o quanto a gente foi preparado para isso, né? Então, isso é um desafio que eu acho que repercute, né? Como é que a gente utiliza esse ambiente, né? Que está sendo, na grande maioria dos casos, uma reprodução de um ambiente educacional já tradicional, né? Então, para mim, esse é um desafio. Né? Como é que a gente usa toda essa tecnologia, que já é um avanço, né? Imagine, se não tivesse toda essa tecnologia,
o déficit seria muito geral, né? Então, acho que já é uma bênção, né, ter esse acesso. Mas a questão é, acho que a gente tem que refletir sobre como esse acesso está se dando. E, para mim, um outro desafio também é a condição das famílias, né? Desse ambiente de aprendizagem aí, de confinamento, né? Porque a gente sabe que emocionalmente está difícil para a grande maioria de nós, né? E a questão do convívio cotidiano na família, né? A gente percebe que surgem os conflitos, as dificuldades. Aqui em casa tem uma disputa por espaço. Quem tem a videoconferência, a reunião da vez, vai para o espaço onde a internet pega melhor, né? Então tem essa questão assim do ambiente físico, da questão das relações, das incertezas, né? Muitas famílias perderam, né? Pai, mãe, filhos, perderam emprego, a renda diminuiu, eram empresários, quebrou. Então, assim, tem muita incerteza. Então, tem uma bagagem emocional envolvida nisso que a gente sabe que interfere tanto na casa dos estudantes quanto na casa dos professores, né? Daqueles que estão conseguindo trabalhar, sem falar, né, a questão das mulheres professoras, que têm a casa, né, por mais que se tenha companheiros que se dividam, a gente sabe que, até eu vi uma pesquisa essa semana que 70% ainda está dos afazeres de uma casa, 70% ainda está indo para a mulher, né? Então, a gente, enquanto mulher educadora, ainda tem mais esse desafio, né, de lidar com isso, o filho que também está estudando e que é pequeno, precisa de apoio, tem tudo isso. Então, eu acho que tem esse desafio do ambiente da casa, né, de cada um, do professor, do estudante e tal, e o clima que está. Né? Então, acho que isso são desafios. Eu não tenho respostas, né, para esses desafios, mas eu vejo como desafios. Por outro lado, toda crise ela tem o seu conjunto de oportunidades. E assim, a gente sabe, né, quando a gente vai olhar ao longo da história, que todos esses eventos assim muito fortes, inesperados, né, as grandes guerras mundiais, as grandes crises econômicas, os grandes tsunamis, maremotos, terremotos, etc., eles trazem em si um poder de chacoalhar a gente num nível muito profundo, né, muito profundo. E, em especial, nesse momento, que não é uma tragédia localizada em alguns países, é uma tragédia global, né? É uma comoção global, é uma mobilização global. Então, isso, né, talvez alguns me achem louca, mas isso tem dentro de uma perspectiva mais ampla, isso é muito poderoso. Porque no rumo que a gente estava indo, eu espero que estava indo, né? Não está indo, mas estava indo, realmente, a gente precisava de um chacoalhão muito grande. E eu acho que o chacoalhão veio na proporção que a gente precisava, sabe? É duro admitir, mas eu acho que ele veio na proporção que a gente precisava, né? E ele é um desafio de uma crise que ela é palpável, ela está tocando todo mundo dentro da sua casa. Não é algo que a gente está escutando só lá na TV. A gente está aqui encarnando isso, né? Então, isso é muito acelerador. Esses eventos disruptivos, eles aceleram muito mudança. A gente for olhar, né, a história da Segunda Guerra, Primeira Guerra, o quanto de tecnologia foi inventada. Na Segunda Guerra, as terapias, e não só a tecnologia mecânica, né? Não é só essa tecnologia mas tecnologias sociais, né? Quantos tipos de psicoterapia foram inventados após as guerras, né? Então, há um crescimento, assim, né? Porque as pessoas precisam se mobilizar na emergência, e aí as coisas, né, acabam acontecendo. Então, eu acho que isso deixa fortes legados, e eu acho que vai trazer legados tanto para o desenvolvimento tecnológico na educação e como a educação pode absorver essa tecnologia, quanto para isso que a gente está precisando, né? Que eu estava falando da base lá do iceberg, né? Vai mexer em coisas muito profundas em nós, né? Então, no momento em que a gente precisa de muita imaginação,
que a gente precisa do cuidado, né, do trabalho mútuo, que a gente precisa de cooperação, a gente viu isso acontecer, a gente está vendo isso acontecer, né, de uma forma assim muito tocante, né, e aí a gente percebe, assim, ok, a economia move muito o mundo, mas a compaixão, né, também está movendo, e a solidariedade é que está sustentando, né, muitas redes. E a solidariedade que vem de todos os cantos, vem dos indivíduos, vem das instituições, vem do governo, né? Então, isso é muito importante, né? Então, acho que isso dá uma base forte e é uma grande oportunidade para a gente fazer a virada desse sistema tendo por base as premissas, né? E tendo a convicção de que é possível se a gente se olhar como um todo, né? E nos unirmos efetivamente. Então, eu vejo como desafios e como oportunidades esses pontos, assim, né? Talvez existam outros, mas quando vocês me chamam, né, para essa reflexão, foram os principais, assim, que vieram. Mari, e você falou desse processo, tanto na sua explicação inicial, sobre a necessidade da gente repensar valores e colocar a vida no centro, e agora você trouxe isso como uma coisa que o momento provoca, né? No fim do dia, esse é um momento que coloca a vida no centro e que traz a emergência dos valores, a discussão dos valores para a nossa vida. É verdade que a gente, infelizmente, enquanto educador, não consegue resolver a questão educacional, por dizer assim. E tem questões que são muito graves e muito estruturais que talvez a gente, enquanto educador, não consiga dar resposta diretamente. Como, por exemplo, a questão dos espaços de aprendizagem que esses estudantes estão tendo acesso agora dentro de casa, o próprio acesso aos conteúdos educacionais, o próprio acesso às relações educativas, etc. Mas existe, então, esse processo de colocar a vida no centro, de colocar os valores no centro, de fazer esse processo introspectivo e esse compromisso que gera ação, que isso todos nós estamos passando. Então, isso me traz a vontade de perguntar para você como que você acha que a gente pode, então, atuar a partir de agora? O que um educador pode fazer para aproveitar esse momento como uma situação educativa? Como que a gente cria a pedagogia desse momento? Eu acho que esse momento, olhando Já pensando para também no frente... pós, quando voltarmos do isolamento social, né? O que faremos agora para as nossas escolas fazerem sentido? Então, assim, eu acho que existem conjunturas, né? E cada contexto tem uma conjuntura. Mas existe a estrutura, né? Existem coisas que são estruturantes, que elas independem do contexto. Então, eu acho que, para responder, talvez eu vá ter que olhar para essas questões mais estruturantes, embora eu acho que a gente tem que ter a percepção e o cuidado de olhar para para a conjuntura de cada contexto quando voltar. Porque o contexto de uma escola particular que tinha os professores mais preparados, que todos os alunos tinham acesso à tecnologia, é uma coisa, aqueles que estavam mais ou menos é outra, aqueles que não tiveram acesso nenhum é outra, né? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração, mas, assim, de uma forma maior, né, que talvez seja comum a todos, eu acho que é importante a gente, quando voltar, ter uma escuta, sabe? E uma escuta não só um a um, mas uma escuta, assim, de olhar qual é esse movimento, né? Como as pessoas estão, o que ficou, quais foram os efetivos resultados, porque a gente tem uma noção, né? Mas, assim, na semana passada, eu fiz eu tive uma aula só para conversar com uma das minhas turmas, né? Que são de universitários, e eu imaginava algumas coisas que eles deviam estar passando, mas eu só imaginava, eu não tinha certeza. E aí, nesse diálogo, que foi um encontro muito forte, muito bonito entre nós, eu fiz essa pergunta. Eu abri uma aula para saber como, né, nós estávamos, assim, como eles estavam, e eu fiquei surpresa com o que veio, né? Então, acho que essa escuta, num nível mais profundo, para a gente conseguir dar a resposta mais na medida, né? Então, assim, independente do contexto, ok, vamos entender qual é esse contexto, né? Resumidamente, seria isso que eu acho que vale para, né, para qualquer ponto da estrutura, né? Mais estruturante comum a todos. E eu acho que é super importante a gente continuar regando essas sementes, assim,
que foram plantadas, né? Quando a gente traz a questão de novos valores, a gente ficar refletindo sobre o que é importante na vida, né? Meu Deus, agora nesse momento, como é importante abraçar minha mãe, eu não posso abraçá-la, sabe? Como é importante eu estar com o meu filho. Então, o que é importante, né? Efetivamente, nesse momento? O que eu vou dar valor? E levar, sabe, esse sentimento para quando a gente voltar, sabe? Resgatar, eu espero que isso não se perca na nossa memória, sabe? Que o evento tenha sido tão forte ao ponto de a gente passar por ele e chegar, né, nele com essas sementes assim, né? Bem, né, querendo ser regadas, né? Continuar regando mesmo isso, né? Porque a gente precisa desenvolver uma cultura regenerativa, né? A gente sabe que isso é um pouco de cada dia, tem que ter cuidado, né? Se a gente não cuidar, se a gente não alimentar, morre, né? E a gente precisa. Então, para mim, eu acho que essa coisa de regar sementes de valores que foram jogadas agora por esse grande evento, a gente precisa fazer isso no ambiente escolar com consciência, porque é isso que vai ajudar na transformação do mundo, tá? É transformar as pessoas, né? Mais do que o conteúdo em si que vai ser despejado, né? Porque a gente já sabe que nisso teve prejuízo, né? A gente sabe que muitas pessoas vão vir cheias de feridas, tá? Então, o que é mais importante? Eu despejar todo o conteúdo ou eu olhar de verdade, né, para esses seres humanos que estão diante de mim? E como nós podemos, estamos todos dodói, né? Como a gente pode um ajudar, né, a fazer o curativo no outro, né? E muitos curativos vão ter que ser na alma, né? E daí para curar a alma a gente precisa de amor, precisa de cuidado. E eu acho que nós, educadores, a gente, né, como eu já falei, a gente inspira quem está ao nosso redor. E nosso querido Paulo Freire falava do esperançar, né? Então, acho que a gente tem que chegar com esse espírito, até me emocionei agora, de esperança, né? De levar esperança. Porque se nós que somos educadores, né, que estamos diante deles, não trouxermos essa possibilidade da esperança, onde eles vão encontrar? Talvez eles não vão ter isso no lar, né? Eu sei que isso pode ser muito pesado para nós, né, que estamos vivendo assim muitos dilemas internos e estamos sofrendo, né, saudade, ou questões materiais, ou conflitos internos, né, dentro da casa, uma série de coisas, né, escutar o que está acontecendo fora, né, amigos que a gente talvez vá perder, conhecidos, etc. Mas aí eu volto à questão do autoconhecimento, de entrar para a casa interna, de se fortalecer internamente, né? De se cuidar, no autocuidado, né? Para que a gente consiga, né, sair um pouco melhor, né, como ser humanos e fortalecidos dessa experiência. Já que ela aconteceu, a gente, né, a gente pode escolher o óculos que a gente vai colocar para olhar para ela, né? E que seja um óculos de esperança. Esse é o meu desejo. Ai, Mari, muito obrigada por tudo que você está compartilhando com a gente. Acho que a gente conseguiu passar por um aspecto mais teórico e de valores, também fazer uma discussão sobre o contexto, e agora a gente ainda teve a alegria de ter essa mensagem do esperançar no final, que acho que eu pessoalmente vou guardar e vou levar ela comigo na minha atuação, acho que vai ser importante. E é isso, não sei se você quer falar alguma coisa final, se tem alguma coisa que você sentiu que você ainda não conseguiu falar e que você acha que é importante. Não, eu consegui expressar tudo que eu queria, né, para vocês. Agradeço muito a oportunidade, né? Então, sempre quando pedem, né, para a gente conversar assim, eu acho rico o momento em que a gente para refletir, né, sobre alguns pontos que são importantes, né? Às vezes a gente está tão bombardeado de informação, tantos pensamentos que surgem ao longo do dia. Então, quando a Tati, né, traz o convite, foi um momento que eu precisei sentar algum tempo para refletir, né, sobre esse momento. Então, foi rico para mim também, né? Então, eu agradeço por isso, por ter me provocado. Muito obrigada, Mari, por provocar todos nós.
Beijo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo.